O surgimento de Saladino. A Segunda Cruzada é importante porque surge uma figura de alta expressão para o mundo árabe que permanece no imaginário islâmico até hoje e vai ser determinante para a mudança da trajetória posterior dos Templários. Nasce em Tikrit de família curda Salah ed-Din. Para os latinos, simplesmente Saladino. Saladino conseguiu arregimentar todo o mundo árabe, inclusive unir sunitas e xiitas na luta contra os cristãos, estabelecendo domínio em Jerusalém em 1187. Ele só não conseguiu vencer Ricardo Coração de Leão, que saiu da Inglaterra, para lutar na Terceira Cruzada. Mas ainda assim, Jerusalém continuou sob domínio muçulmano sem jamais ser retomada pelos cristãos. Saladino era tido como magnânimo, até pelos latinos que fazem referências históricas dessas características de Saladino. Saladino e Ricardo fizeram um pacto, que permaneceu durante muitos anos, que consistia na permissão para que cristãos peregrinos adentrassem a Jerusalém para a prática do cristianismo, restabelecendo as igrejas. Foi um período de certa harmonia entre os dois lados. O fato é que sem Jerusalém o reino latino, embora tenha sido transferido para a cidade de São João do Acre, nunca mais se recuperou. A Sétima Cruzada de 1248 a 1254, e a Oitava e Última Cruzada, 1270, foram promovidas por Luís IX, canonizado posteriormente como São Luís por influência de seu neto Felipe IV, o Belo, sem alcançarem êxito, sendo que posteriormente Acre caiu em 1291, pondo fim ao que restou da ocupação dos cristãos da região, tendo o reino de Jerusalém, juntamente com os Templários, sido transferidos para a ilha de Chipre. Assim, a ordem que havia sido criada para a proteção da Terra Santa, perdia sua principal função, ficando enfraquecida. A dissolução da ordem. A França, na época do fim das Cruzadas, estava dominada pela dinastia capetinja. O neto de São Luís, Felipe IV, o Belo, tinha empreendido uma sequência de guerras contra a Inglaterra e estava muito endividado. Depois dos aumentos de impostos e uma revolta da população, ele expropriou os bens dos banqueiros lombardos e dos judeus, expulsando-os da França. Como essas medidas não resolveram a dramática situação financeira, ele se voltou contra os templários que a essa altura já não tinham mais relevância militar, pois o prestígio dos templários estava abalado pelas perdas na Terra Santa. O Papa então era Clemente V, um Papa francês que devia sua posição ao rei Felipe, pois o Papa anterior, Bonifácio, fora assassinado a mando de Felipe. Assim o papado tinha sido transferido para a França em Avignon e Clemente de fato era seu subserviente. O rei Felipe já havia proposto a fusão dos templários com a Ordem dos Hospitalários, o que foi rejeitado por Jacques de Molay, então o grão-mestre do templo, pois existia uma rivalidade entre as ordens. Jacques de Molay, muito determinado, embora fiel ao Papa e defensor da ordem, não via legitimidade naquela ação e se nega a aceitar a imposição, o que determinou a acusação forjada por um ex-cavaleiro que havia sido expulso da ordem, chamado Esquiel de Floirand. A Ordem dos Hospitalários, localizada na Terra Santa, foi criada em 1099, antes dos Templários, pelos mercadores de Amalfi sob as regras beneditinas. Amalfi era uma cidade que existe até hoje, perto de Salerno e de Nápoles. Esses mercadores faziam um intenso comércio com a região do Oriente Médio e eles tinham a permissão dos muçulmanos para se estabelecerem em Jerusalém através dessa ordem, que não tinha originalmente finalidade militar, mas sim assistencial. Era uma ordem que visava atender aos peregrinos doentes. Era um hospital. Essa ordem posteriormente se transformou em militar, depois da Primeira Cruzada. Com o fim da ocupação da Terra Santa, a ordem foi transferida para a ilha de Malta. Floirand, com sua expulsão, tomado pelo desejo de vingança, queria a desmoralização da ordem e fez acusações graves, como prática de sodomia, de homossexualismo, adoração ao diabo, realizações de cultos hereges a uma misteriosa cabeça, a cabeça de Baphomet. Nas práticas das iniciações, os participantes eram obrigados a cuspirem na imagem de Cristo e a pisarem na cruz. Todas essas práticas, segundo ele, foram introduzidas por um grão-mestre, que esteve sob prisão dos muçulmanos e que teria feito por promessa que foi a condição para sua libertação. Quanto à cabeça, há quem afirme que era a cabeça embalsamada de Jesus que fora encontrada em Jerusalém ou obtida através dos cátaros ou mesmo, ainda, uma cabeça androide que fora dada de presente pela Ordem dos Assassinos. Essa cabeça era um mecanismo que respondia a perguntas formuladas. O rei da Sicília, Frederico II, que era ocultista, teria tido também uma dessas. Porém, tudo isso eram especulações e há muitas lendas infundadas. Os cátaros, oriundos de integrantes da Primeira Cruzada,
realmente fundaram no sul da França uma dissidência da Igreja, praticando seus ritos, mas sem negar em Cristo e pagaram por isso com suas próprias vidas, marcando o início da Inquisição. Já a Ordem dos Assassinos foi uma ordem muçulmana otomana que fez em determinados momentos alianças com os Templários, pois eles lutavam contra os xiitas. Tem esse nome por causa dos guerreiros que integravam essa ordem fazerem uso de haxixe antes das batalhas, o que os tornavam possuídos pela fúria. Poderia haver sim um ídolo reverenciado pelos Templários em seus rituais, mas não diabólico. Talvez uma relíquia. Lembremos que a maçonaria, influenciada pelo universo templário, também foi acusada por muito tempo de cultuar o mesmo Baphomet e de ter pacto com o demônio. De qualquer forma, Jacques de Molay foi convocado a ir de Chipre à França e quando ele chegou a Paris foi preso em 1307. Imediatamente sob influência do rei, o Papa determinou que fosse cumprida, por todos os reis do mundo cristão, a ordem de prisão de todos os templários. Foram abertos 2 processos contra a ordem, um dirigido pelo rei contra os presos, o outro conduzido pelo Papa. Foram realizadas torturas brutais e as confissões arrancadas à força, tendo sido utilizadas como peças de acusação. Jacques de Molay, diante das torturas, confessou todas as práticas, exceto a de homossexualismo. Mas Jacques de Molay era pouco fluente, não era articulado e sozinho resolveu fazer a sua defesa, o que foi um desastre. Porém ficou evidente de que as confissões foram obtidas a ferro e começou-se a esboçar uma defesa, pois aqueles que investigaram os autos verificaram que as confissões não foram unânimes. O rei Felipe, diante da possibilidade de uma derrota, ordenou, sem qualquer julgamento, a execução na fogueira de 40 templários, o que fez com que aqueles que insistiam na inocência mudassem de ideia. Teve um templário da classe dos clérigos, Pedro de Bolonha, que também estava detido, que articulou um processo de defesa consistente. Ele era esclarecido e de fato conseguiria reverter o processo, mas ele misteriosamente desaparece. A condenação da ordem se realizou, com o confisco de todos os bens dos templários, a sua extinção em 1313 e com a execução na fogueira de Jacques de Molay, no ano de 1314. A determinação de Clemente para que os reis prendessem os templários e confiscassem todos os bens em nome da Igreja foi cumprido por todos, exceto Inglaterra, Escócia e principalmente Portugal. O rei francês pouco se beneficiou dos pertences dos templários, pois muito foi transferido para a Ordem do Hospital. Parte dos bens foi para a Igreja e foi constatado que não havia muito que confiscar em termos de dinheiro ou tesouros. Os templários se refugiaram maciçamente nos 3 reinos que se recusaram a obedecer à ordem papal, sendo acolhidos com condescendência e declarados posteriormente inocentes. O rei de Portugal Dom Dinis I, além de não ter aceito as acusações, estimulou os templários a se fixarem em tomar que era a sede templária portuguesa, o que de fato aconteceu com um grande número de cavaleiros que para lá se dirigiram em busca de proteção. Portugal já havia tido vários problemas com a Igreja, desde 1192 quando esta excomungou e aplicou penalidades aos reis Sancho I, Afonso II e até mesmo a depondo o rei Sancho II, em 1245, o que culminou com uma guerra civil. Então, o momento foi propício para resolver as questões dos bens, pois a ordem possuía imenso território em solo português. A Igreja, após tentar processos propondo a união dos bens templários com dos hospitalários, estabelecendo inclusive um poder da Igreja, que na realidade era o poder do rei francês, dentro do reino português seria inaceitável, mesmo porque o reino português era aliado da Inglaterra, rival da França. Guerra dos 100 Anos teria início em 1337, com Portugal mantendo relações comerciais e diplomática com os ingleses. Portugal, mantendo-se firme em suas posições, saiu vitorioso, sendo que os bens permaneceram em poder de Portugal e com isso Dom Dinis criou em 1319 a Ordem de Cristo, tornando-a sucessora da Ordem dos Templários. Dom Dinis determinou nessa mesma época o plantio em Leiria do Pinheiro Bravo como sementeira principal, iniciando o ordenamento e gestão florestal que mais tarde forneceria a madeira para a construção das naus e caravelas. E a partir daí começaria a ser traçado o grande legado.